Então, começando a gravar agora. Novamente, bom dia a todos, bom dia a todas. Nós vamos dar sequência nas aulas 11 e 12, tá? Nas aulas 11 e 12, nós falamos sobre os tipos de indústrias, né? Aí falamos bens intermediários, bens de capital, bens de consumo duráveis, não duráveis. Trabalhamos mais ou menos nesse sentido aí. E, continuando, nessa aula ainda, nós temos Taylorismo e Fordismo, tá? Então, eu fiz um slide aqui, esse slide foi feito ano passado e tá legal, ainda tá atual para a gente começar a trabalhar com ele, tá? Então, eu vou colocá-lo aí para que todos possam ver, tá bem? Tudo ok? Vamos lá, então. Nesse slide, eu falei um pouquinho sobre Taylorismo, Fordismo e Toyotismo. Se quiserem, também tem essa aula gravada que eu gravei para o Tetra, está lá disponível no YouTube da escola, tá? Mas eu acho que aqui fica mais interessante e mais fácil. Caso tenham alguma dúvida, alguma coisa, pode mandar uma mensagem aí, não tem problema, ou pode habilitar o áudio aí, perguntar, nós estamos aqui para isso, tá bem? Começando então. Primeira coisa com relação à Revolução Industrial. Bem, tudo isso, Taylorismo, Fordismo, Toyotismo, Volvismo, tudo isso só é possível porque houve a Revolução Industrial, porque houve as máquinas, porque houve as fábricas, as indústrias, senão nada disso existiria, tá? Então, quando falamos na Revolução Industrial, é muito importante a gente lembrar que ela teve início na Europa, começa no século XVIII, mais especificamente em 1760, na Inglaterra. E logo ela vai se espalhar para toda a Europa, tá? E mais para frente ela vai acabar indo também para o Extremo Oriente, como o Japão, depois ela vai para os Estados Unidos, mas aí seria no processo da Segunda Revolução Industrial, tá? Bem, o que nós temos aqui quando falamos sobre sobre Revolução Industrial? Nós temos que entender que é um modo de produzir as coisas diferente ao qual estava sendo produzido até o momento. Antes, como que funcionavam, como que eram produzidas as coisas? De maneira artesanal, tá? A sociedade era uma sociedade agrária, vivia da agricultura, né? Você plantava tudo que precisava e o excedente era vendido, tá? Depois, nós temos, com o processo da industrialização, uma sociedade que vai se urbanizando. Então, a sociedade vai se tornando cada vez mais urbana, tá? Temos ali, né, lembrando que no início das fábricas nós tínhamos precárias condições, né, de trabalho, tá? Então eram fábricas sujas, não existiam equipamentos de segurança, os famosos EPIs, né? Nós não tínhamos um lugar bom para almoçar, como hoje as fábricas têm refeitórios, né? Não tinha nada disso, tá? As horas de trabalho eram exaustivas, alguns lugares registravam 14 horas por dia de trabalho, outros lugares chegavam a citar 16, falava-se em trabalho feminino, trabalho infantil, né? Então a condição de vida era muito grave, né? Era muito complicada durante esse processo da industrialização, tá? Os riscos ocupacionais, inúmeros. A pessoa se acidentava constantemente, porque não tinha aquela parte da segurança, tá? Prejuízos. Muitas pessoas eram prejudicadas. Por quê? Você machucou, simplesmente você é demitido. Não existia, né, leis trabalhistas ainda. É necessário que existam as indústrias para que depois as leis trabalhistas sejam criadas para essas indústrias. E até isso ser criado, né, houve uma exploração, né, do patrão com relação ao empregado. Né? A classe proletária ela foi muito
muito abusada, vamos dizer assim, nesse momento, até que eles vão reivindicando e vão conseguindo direitos aí. Bem, a segunda revolução industrial, né? A primeira ela acontece basicamente na Inglaterra, logo Napoleão leva para a França e para a Bélgica. A segunda revolução já começa, a gente divide como segunda revolução, primeira, segunda, terceira e até fala sobre a quarta. Mas é muito importante a gente lembrar que, na verdade, ela é uma sequência, né? Então não quer dizer que acabou uma, começou a outra. Então, assim, é um processo de evolução, tá? A segunda, ela vai atingir os Estados Unidos, né? Nós vamos estar aí, né, já no século XIX. Alguns lugares falam que a segunda revolução industrial começou em 1830, outros lugares 1860. São datas aproximadas, porque cada lugar, cada circunstância foi de uma maneira. Temos aí na segunda uma evolução tecnológica. Na primeira revolução, usava-se ferro para fazer as máquinas e usava-se o carvão mineral, que, entrando em combustão, ele gerava vapor e esse vapor fazia com que as máquinas se locomovessem, tá? Então você usava carvão, ferro e vapor. A segunda revolução, ela é uma evolução tecnológica da primeira. Então o ferro passa a ser substituído pelo aço. O vapor passa a ser substituído pela eletricidade e não foi colocado aí, mas também ele começa a ser substituído pelo petróleo, né? Que também é uma evolução aí. Muitas máquinas funcionam a petróleo, ou podemos colocar assim, começa a funcionar através de petróleo, começa a funcionar através do gás natural, que muitas fábricas funcionam através do gás natural, né? Algumas ainda usam o carvão mineral, né? E aí vem um processo de evolução. Bem, a mecanização e a especialização do trabalho são uma constante. A princípio, né, as fábricas tinham horas exaustivas, a pessoa entrava ali e ia aprender alguma coisa rapidinho e boa, ia fazer aquilo. Depois você começa a ter uma especialização. Fábricas mais modernas exigem mão de obra mais especializada. E aí começa a ter uma maior divisão de trabalho, uma maior especialização com a segunda Revolução Industrial. Na segunda, começam a absorver a ciência, né? Quando falamos em absorver a ciência, quer dizer que nessa segunda revolução industrial você começa a ter uma tecnologia mais avançada, tá? Os meios de transporte vão evoluindo da primeira para a segunda, aí você já tem o carro, você já tem o avião, né? Os meios de comunicação também evoluem, né? Lá nos primórdios era carta, depois você tem o telégrafo e depois chega o telefone. E hoje, né, nós temos aí a internet, que torna tudo mais rápido, tudo mais dinâmico, como essa aula aqui, né? A gente consegue ter uma aula em tempo real, tá? Bem, dentro do processo do Taylorismo, coloquei aqui embaixo para vocês, meu mouse sumiu, aqui. Coloquei aqui embaixo para vocês uma charge, né, um GIF, na verdade, de um filme chamado Tempos Modernos, do Chaplin. Quem tiver a oportunidade de assistir esse filme, assista. É muito bacana. Ficar olhando sempre isso daí fica um pouquinho tonto. Mas o filme é muito bom e dá para entender muito bem como que é esse processo da Revolução Industrial, as horas exaustivas, as lutas dos trabalhadores. É muito interessante, tá? Bem, o Taylorismo. O Taylorismo foi uma ideia desenvolvida por Frederick Wilson Taylor, né? Mais conhecido como Taylor mesmo. O Taylor, ele dizia o seguinte, que capacidade gera produção. Então, que deveria existir uma maior evolução, né, nesse processo produtivo, tá? O Taylor, ele acreditava
nos princípios administrativos. Se alguém for fazer administração aí ou algo, administrar numa empresa, né, a ideia do Taylor, administração científica, é muito usada, é muito estudado, tá? E aqui dentro desse processo aí da produção, né, da capacidade versus produção, ele acreditava que deveria existir uma especialização da mão de obra. E ele acreditava na mão de obra de acordo com a aptidão de cada pessoa. Então, se você tem aptidão para apertar parafusos em uma fábrica, você vai só apertar parafusos. Se você tem aptidão por encaixar vidro de um carro, então você vai encaixar vidro de um carro. Lembrando, ele não aceitava a chamada administração por incentivo. O que é essa administração por incentivo? Administração por incentivo é você tentar dar uma ideia e ganhar uma promoção com isso. Não. Se você foi contratado para ser faxineiro, você vai ser faxineiro. Se você foi contratado para ser encarregado, você será encarregado. É dessa maneira que ele acreditava, né? Ele acreditava que capacidade e produção geraria uma maior capacidade, capacitação de funcionários, geraria uma maior produção geraria um maior lucro, e um maior lucro geraria um maior investimento novamente na fábrica. É muito importante vocês lembrarem que a mais-valia, que é o que a gente costuma dizer, o que é a mais-valia? Ela é nada mais, nada menos que você pegar todo o que entrou de lucro na empresa, você tirar todos os gastos, tá? Quando falamos todos os gastos, é matéria-prima, é mão de obra, é o custo operacional das máquinas. Depois que você tirar tudo isso, ainda não é a mais-valia. Você tem que tirar uma parte desse dinheiro que deve ser reinvestido, tá? Porque uma fábrica, você não pode pegar todo o lucro dela e achar que é teu. Você precisa deixar uma parte desse lucro para ser reinvestido, uma parte desse lucro para momentos de instabilidade, como é o que está tendo agora. Então, você tem que ter ali algumas folhas de pagamento, você tem que ter um dinheiro que você não pode mexer porque é necessário para a empresa, tá? Então, ele acreditava que tudo isso daqui geraria mais emprego e, consequentemente, mais renda, tá? Então, os princípios da administração científica, né, de 1911 aí, foi feito por Taylor, tá? Então, temos a chamada especialização extrema, você se tornar muito bom naquilo que produz, tá? Isso tanto é verdade que quando uma pessoa vai para a linha de produção, ela começa produzindo muito pouco. E com o passar do tempo, ela vai se especializando e vai aumentando sua produtividade, tá? Ainda dentro da ideia do Taylor aí, temos o seguinte: planejamento do processo, né? Estudo do trabalho e abolir o empirismo. Então, acreditava-se no quê? Na ideia de estudar, de saber como que funcionam as coisas, do planejar e tirar a ideia do aprender na prática. Você não tem que aprender na prática, você já tem que ter estudado e saber como que é a teoria para vir e aplicar, e não ir aprendendo, né, no dia a dia. Ele acreditava que uma empresa tinha que funcionar assim, tá? Temos aqui a preparação dos trabalhadores, né? Dentro dessa preparação dos trabalhadores existia a seleção, né? Então você teria que selecionar cada pessoa com a sua aptidão, com a sua afinidade, tá? Depois, treiná-la para aquilo, ela passaria por um treinamento, teria a parte do ensino, dependendo do que ela fosse fazer, ela teria que ter esse ensino, um curso, algo do tipo, faria esse aperfeiçoamento, tá? E aí ela começaria a trabalhar. Temos aqui a especialização da tarefa, né? Então você vai desenvolver exatamente aquela tarefa ao qual você foi contratado. E temos aí o controle do processo, que seria minimizar os desperdícios operacionais. Uma empresa hoje, ela visa muito isso, diminuir desperdícios operacionais. O que é isso?
Você tentar fazer as coisas de maneira correta, tudo sincronizado para que você evite um desperdício operacional. Ou seja, quando uma empresa ela tem toda uma logística, tudo certinho, tudo perfeito, cada um sabe o que fazer, as peças dessa engrenagem fazem com que funcione melhor. Isso a gente vê muito claro quando são grandes grupos, grandes empresas. Você vai para um lugar, faz uma pergunta, aquela pessoa já sabe como funciona, ela já sabe a tarefa dela, ela já te direciona, caso não seja o lado dela, ela te direciona para onde é necessário e as coisas funcionam perfeitamente bem, tá? Isso é muito, muito interessante. Temos aqui a padronização e supervisão. A padronização das coisas também é uma máxima do Taylorismo, tá? Então, os produtos serem padronizados, todos iguais e todos passarem por uma supervisão, controle de qualidade, blá, blá, blá. Depois, temos o que aqui? A execução. Execução é a função do gestor, ou seja, aquele que organiza, aquele que dirige, né, a empresa é que vai executar, fazer com que as coisas que as coisas funcionem, tá bem? Bem, aqui nós temos, né, uma fábrica, uma imagem de uma fábrica, como que essa fábrica funcionava, todo mundo numa linha de produção, todos, né, sentados aí, todos no mesmo sentido, produzindo a mesma coisa, tá bem? Aqui, uma linha de produção também um pouco mais atual, né? Provavelmente uma linha de produção chinesa, todas as pessoas desenvolvendo, né, a sua função, cada um fazendo uma coisa, tá? E aí nós temos, né, mais uma ideia do Taylorismo. Controle do ritmo. Cada vez mais você se especializar para fazer aquilo o mais rápido possível, tá? Então, controlar o ritmo, intensificar esse ritmo é o primordial. Eu sempre dou o seguinte exemplo. Eu tenho uma prima que ela trabalhou em Campinas em uma fábrica de óculos, tá? Alguns aqui já devem ter ouvido essa história, outros não. Então vamos repetir. E quando ela entrou, a função dela era soldar armação de óculos. Por dia, quando ela começou nos primeiros dias, ela conseguia soldar 100 armações. Conseguia fazer 30 armações, perdão. Conseguia soldar 30 armações. O prazo de experiência dela era 3 meses e no final dos 3 meses ela tinha que conseguir soldar 100 armações por dia. Ou seja, controle do ritmo intensificando. Quando deu os 3 meses, ela já conseguia soldar as 100 armações. Quando ela saiu dessa fábrica, dessa linha de produção, ela estava soldando aproximadamente 500 armações. Aí você pega, isso foi um período de 2 anos mais ou menos. Você pega 2 anos, uma pessoa que estava com 30 e passa para 500, né? Isso é o quê? Um controle do ritmo e uma intensificação cada vez maior desse processo de produção, tá? Temos aí o engessamento do processo, isso é uma máxima do Taylorismo, tá? Quando falamos em engessamento do processo, quer dizer o quê? Se você vai soldar a armação de um óculos, você sabe apenas soldar a armação de óculos. Você não sabe o que aconteceu antes, por exemplo, fazer a dobra, né, da armação, você não sabe, e você não sabe o que vem depois. Que seria colocar uma lente, que seria colocar um parafuso, você não sabe essa parte. Então você sabe apenas a sua função. Quando vocês se lembram daquela linha de produção, né, do Chaplin, né, o cara fazia apenas uma coisa. Ele não sabia o que estava acontecendo antes nem depois. Tem uma charge muito comum, eu não sei se eu coloquei ela aqui, tá? Mas é uma charge que já coloquei em algumas provas, alguns alunos já devem ter visto aí que nas apostilas sempre traz. Essa charge, ela mostra 2 homens conversando, né?
e fala lá no finalzinho, vira e fala assim, poxa, depois de 30 anos, né, eu vou me aposentar. E aí o outro pergunta para ele, nossa, e qual é a primeira coisa que você vai fazer depois que aposentar? Só, eu vou até o final dessa linha de produção para saber o que eu estou fazendo há 30 anos, tá? Porque ele não sabe o que foi antes e nem o que foi depois. Aqui nós temos, né, o trabalhador, ele nada mais é que uma ferramenta, então ele é apenas mais uma peça da engrenagem. E o trabalhador, conforme vai passando o processo da industrialização, ele vai sendo cada vez mais descartável, né? Então é muito fácil, como o trabalhador ele é muito técnico, muito manual, muito quadradinho, se ele sair, é fácil treinar outro para colocá-lo no lugar. Então, é assim que começa a funcionar, tá? Tem alguém fazendo grifando aí algumas partes aí da aula. Bem, vamos lá, turma. O principal objetivo, né, da administração deve ser o de assegurar o máximo de prosperidade ao patrão e, ao mesmo tempo, o máximo de prosperidade ao empregado. Esta seria a máxima do Taylor, né? Então, a ideia seria que a prosperidade acontecesse para os dois lados. Nós sabemos que, se não existirem leis trabalhistas, vai existir o abuso. Se existirem muitas leis trabalhistas, né, o outro lado acaba se tornando prejudicado. Então, né, a melhor coisa a se dizer aqui é que a verdade estaria no equilíbrio das coisas, tá bem? Bem, agora com relação ao Fordismo. Henry Ford, né, nasceu em 1863 e morreu em 1947. Ele é o criador da fábrica Ford, né, e ele vem dentro de um ideal aí da produção em massa, né? Aqui nós já temos a linha de produção, né, a produção em massa. Temos os produtos sendo padronizados, tá? Todos os produtos eram basicamente iguais, tá? Tem até uma frase muito legal do Henry Ford, que quando ele lança o primeiro carro em série, né, do mundo, que é o Ford T, a propaganda era assim, você pode ter o Ford T na cor que você desejar, desde que seja preto. Ou seja, só existia carro preto. Era uma padronização. Um Ford T era igualzinho o outro Ford T, que era igualzinho o outro, que era igualzinho o outro. Todos iguais. Se vocês olharem, né, a grande maioria dos carros feitos em série hoje. Estou falando de carros, mas nós podemos falar de computadores, podemos falar de celulares, né? É tudo igual. É tudo padronizado. Se você quiser algum diferencial para o seu carro, para o seu celular, algo do tipo, alguns produtos você tem a opção de pagar por fora para ter. Então, poxa, eu quero que o meu carro venha com um aerofólio. Eu quero que ele venha com adesivo de fábrica diferente. Aí você paga por isso. Fora isso, é padrão. Olha, o Gol, né, GSI é esse, o Gol CL é esse, o Gol não sei o que é esse, é isso. Se você quiser a parte, você paga, tá? Então, isso é a padronização dos produtos. Tudo bem? Bem, continuando aí. A ideia do Ford, baratear o custo, tá? O Henry Ford, ele tinha uma ideia que era mais ou menos assim. Ele queria produzir tudo. Hoje, nós vivemos uma ideia um pouco contrária. A gente terceiriza, né, grande parte das coisas. Pessoal, tá falando que vai finalizar a aula em 10 minutos aqui. Se por um acaso finalizar, só clicar no link e entrar de novo, tá bem? Aqui nós temos, então, a ideia do baratear o custo. O Ford, ele achava que se ele produzisse tudo, desde a borracha, né, até o vidro do carro, se ele produzisse tudo, né, ele iria baratear o custo, seu produto ficaria mais barato e, nesse momento, acessível a mais pessoas, tá? Em cima dessa ideologia,
o Ford chega, inclusive, a criar aqui no Brasil uma fazenda para extração do látex, da borracha, né? Criou lá a chamada Fordlândia, tá? Funcionou por pouco tempo, não deu muito certo. Mas essa era a ideia do Ford, baratear o custo e, mais interessante, ele pagava melhor os seus funcionários. Aí nós entramos dentro daquela ideia lá depois do liberalismo, do keynesianismo, né, que é o estado de bem-estar social. Então ele pagava um pouco melhor os seus funcionários, ele dava alguns direitos trabalhistas como menos horas trabalhadas, ele fazia algumas coisas assim, para que o funcionário trabalhasse mais feliz, tendo um melhor salário, ele iria consumir aquele produto que ele estava produzindo. Então essa era uma ideia do Henry Ford, tá? A ideia aqui, se ele aumentasse o consumo, né, iria diminuir o estoque e aí ele teria um giro de capital, tá? Dentro de uma empresa, é muito interessante lembrar isso também. Você precisa do giro de capital. A mercadoria precisa estar circulando sempre, não consigo, sempre circulando, tá? Se essa economia estiver circulando, você está girando dinheiro, girando capital. Por isso que sempre a gente vê aquelas promoções, chama limp stock, né? Começa a vender produto mais barato. Por quê? Porque uma mercadoria parada é prejuízo. Então, às vezes, vale a pena. Eu produzi 1 milhão, né, de celulares. Poxa, agora eu já tenho celulares mais modernos e esse aqui vai ficar para trás. Eu vendo ele, até perco um pouquinho porque eu já ganhei nos outros, tá? Isso é um chamado giro de capital. E aí tem uma frase do Ford também interessante, né? Há uma regra para indústrias que é fazer a mercadoria de melhor qualidade possível no menor custo possível, pagando o mais alto salário possível, tá? Então essa é uma ideia interessante do Ford, tentar pagar o máximo possível aí às pessoas, aos funcionários, tá bem? Bem, aqui nós temos o Fordinho T. A imagem aqui ficou ruim, ficou legal, mas dá para ter uma ideia de como que era o Fordinho T, o primeiro carro produzido em série, tá? Aqui nós temos uma linha de produção, né? Do famoso Fusquinha aí, tá? Todos os Fuscas, né, foram produzidos de maneira igual, idênticos, tá? Para quem for apaixonado por Fusca, dá para você ver que o vidro traseiro desses Fuscas aqui são menores, tá? Era uma linha de produção aí X. Todos os Fusquinhas aqui, ó, pretos, né? Por que preto? Porque era a cor que secava mais rápido, tá? As outras cores demoravam muito para secar, então o preto secava mais rápido. Por isso, quando vocês olharem, observarem esses carrinhos antigos, década de 20, 30, 40, são todos carros pretos. Aí depois começou a diversificar com a evolução das tintas, tá? Bem, ainda na ideia do Fordismo, né? Nós temos aí a linha de montagem, postos fixos e uniformes. Então, não existia o rodar, tá? Os postos de trabalho. Então, você ficaria em um posto só. Se você vai encaixar porta, você vai trabalhar com encaixar porta, tá? A produção em série, né? Tudo igualzinho, tudo idêntico. Essa ideia de produção em série é interessante que até hoje a produção é em série, né? Da grande maioria das coisas é em série. E aí, quando dá problema em um, vai dar problema em todos. Por isso que algumas fábricas viram e falam assim, olha, pessoas que consumiram o produto X, do lote tal até o lote tal, né, favor se dirigir a determinado local para substituição ou para troca, né, do produto. É muito comum ter recal em carros, né? Poxa, tivemos alguns recaus aí interessantes, né? O Ford, o Fox
da Volkswagen. Ele teve um recal que precisava colocar uma proteção no encaixe do banco traseiro. Porque não tinha aquela proteção, a pessoa colocava a mão lá e ao tentar encaixar o banco traseiro, podia amputar o dedo. Aí teve que colocar uma proteção ali, né? O Corolla, alguns anos atrás, alguns modelos antigos, teve um recal de tapete. Tapete. Aí você fala, pô, recal de tapete, qual que é o problema? Se você olhar aqueles tapetes de borracha, ele tem uns biquinhos, como se fossem umas mamiquinhas embaixo dele, né? E eles fizeram sem. O que que acontecia? Esse tapete ficava liso, né? E acabava entrando ali nos pedais e travava o pedal, podia travar acelerado, algo do tipo, e causar um problema. Teve que se dirigir, os donos desses carros tiveram que ir até a concessionária para fazer uma substituição gratuita do tapete. E existem recalques diferentes, que motor funde, né? Quando é constatado que tem um problema de fábrica, toda aquela série tem problema, tá? Bem, temos aqui então, né, a ideia dele de produzir da matéria-prima ao produto final que nós já falamos e simplicidade das tarefas. As tarefas para serem executadas tinham que ser tarefas simples, fáceis de serem feitas. Não precisava ser nada aí muito complexo, não, tá bem? E aqui a propaganda que eu disse para vocês. Bem, aqui nós temos, né, alguns outros exemplos aí de fábricas, de como que funcionava a linha de produção. Todo mundo fazendo a mesma coisa ou um fazendo uma sequência, passando para o outro para completar aquela sequência, tá? Então aqui vocês podem perceber aí como é que as motos são montadas todas do mesmo jeito, tá bem? Bem, vamos lá, continuando aí. Temos aqui, possuímos em abundância tarefas que exigem cérebro ativo e os homens que no trabalho de sua repartição se revelam de mentalidade ativa, não permanecem muito tempo. Henry Ford, ou seja, ele acreditava que pessoas que tivessem uma mentalidade ativa não ficaria muito tempo naquele serviço. Ela poderia evoluir, ela poderia crescer, tá? Diferente do Taylorismo nesse ponto aí. Então temos aí, ó, sobreposição dos modelos. Então temos, né, ritmo, que seria o cronômetro aí versus a produção. Então, cada vez tentar produzir mais. O homem, segundo Marx, perdão, seria um apêndice da máquina. Então, o homem não é mais o setor principal, o principal para o desenvolvimento de um determinado produto. A máquina é. O homem é apenas um complemento da máquina. Ele é apenas um apêndice, tá? O Marx fala isso. E hoje nós sabemos que é verdade, porque tem muitas máquinas que não precisam do homem para operar. Você a programou, você deu lá o comando, ela vai trabalhar sozinha, tá? Então o homem começa a se tornar cada vez mais substituível, tá? Pessoal, por enquanto tranquilos, alguma dúvida? A aula está aí para ser interrompida por conta dos 40 minutos e aí a gente volta aqui ainda. Tudo bem? Então tá certo. Bem, temos aqui então, né, a intervenção criativa, tá? Esse é o diferencial do homem, tá? Então o homem ele precisa ser criativo, ele precisa